dizer que esse trabalho ele é um resultado da dissertação de mestrado que foi defendida este ano, no mês de março, e eu trago aqui como considerações sobre o estudo dos clíticos em livros raros dos sertões da Bahia, setecentista e oitocentista. Então, uma das ideias era justamente discutir o que já foi apresentado também, né, por Adilson, por Elaine, também trazido aqui nessa discussão aí por Bruno recentemente, da ideia da raridade desses livros, né? Não só da raridade desses livros, mas também falar dos sertões, que já foi citado por Adilson, e o estudo dos críticos, que é o elemento do estudo linguístico desse livro em especial. Vou passar aqui. Sigo um pequeno roteiro, para que a gente tenha uma passagem tranquila aqui. Apresento os objetivos desse estudo, as considerações sobre o tema, a fundamentação teórica utilizada, o corpus utilizado, os critérios de organização e seleção dos dados, o estudo comparativo que foi feito, né, as considerações finais e, por fim, as nossas referências. Então, o objetivo geral é apresentado, mas antes disso, o uso dos pronomes clíticos já foi um trabalho, né, utilizado pela professora Zenaide Carneiro, e dando seguimento a esses estudos, estudar o uso dos pronomes clíticos dentro do livro de razão e livro do gado surgiu também como uma oportunidade, né? Já que esses livros eram novos dentro do C2, e sendo novos dentro do C2, a oportunidade de fazer com que o estudo dos críticos recuasse um pouco na história e apresentasse também o uso desses pronomes dentro não só do português mais antigo no Brasil, como também na vertente rural. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia foi fazer uma descrição e análise qualitativa do uso dos críticos pronominais em sentenças do tipo V1 e V2, com verbos finitos, né, verbos únicos e grupos verbais, nos contextos de ênclise categórica, de próclise categórica e contextos variáveis, de acordo com os padrões de colocação ao longo da história do português. Em escrita privada, originada de uma fazenda de gado, essa que a gente tem discutido, representativa do período colonial brasileiro, ambientada num contexto rural do Alto Sertão baiano, produzida por um português e por um brasileiro. Aqui é interessante já colocar o seguinte, a dissertação ela passou por uma série de fases, né, visando fazer a adaptação do estudo do livro a algumas questões. Antes de começar o trabalho, já era difícil, né, o trato com o livro em si, e a gente percebeu que fazer um estudo dos críticos pronominais de modo quantitativo já seria um pouco complexo, uma vez que, fazendo uma leitura prévia dos folhos, né, do texto, a gente já percebia que a quantidade de dados críticos que apresentavam nos dois livros, né, o livro do gado e o livro de razão, o livro do gado um pouquinho mais curto e o livro de razão um pouco mais longo, não seria uma tarefa fácil. Então, dentro desse primeiro processo, foi feita uma análise quantitativa, sim, dos dados, certo? Então, foram colocados alguns ambientes, e esses ambientes, para fazer a rodagem dos dados, fez com que a apresentação desses dados enviesassem os resultados, uma vez que alguns dados deram muito altos para alguns contextos, baixos para outros, e que poderiam viabilizar também a própria discussão desses elementos, né? Então, depois de uma série de etapas por que esse texto passou, aconteceu então, né, eu e a professora Zenaide, fazer uma descrição, uma análise qualitativa dos dados críticos. E a gente vai perceber aqui durante a apresentação que só foi possível fazer justamente essa, né, uma vez que a quantidade de dados que ficou disponível para a discussão foi muito curta. Então, nesse sentido, a escrita privada originada de uma fazenda, né, de gado, representativa do período colonial brasileiro, ambientada no contexto rural do Alto Sertão baiano, produzida por um português e por um brasileiro. Retomando esse elemento aqui,
vai ser importante citar, como já disse a Dilson e como já disse a Elane. Então, esse texto, né, o Livro do Gado, o Livro de Razão, foi escrito a quatro mãos, de alguma maneira, né? Foi escrito a quatro mãos, mas, curiosamente, no levantamento dos dados, o que aconteceu foi o seguinte, de que os dados críticos no livro de Razão e os dados críticos no livro do Gado foram, nesse primeiro livro, no livro do Gado, né, escrito por Manuel, perdão, por Miguel Lourenço, né, o mais velho, por Miguel Lourenço, ele, de alguma forma, só Miguel Lourenço usou os críticos pronominais nesse livro, né? Embora Antônio Pinheiro Pinto, que escreve majoritariamente no livro da Razão, tivesse também escrito no livro do Gado, só o livro do Gado apresenta o uso dos pronomes críticos por Miguel Lourenço. Então, no livro da Razão, por exemplo, a gente vai ter pouquíssimas usos do crítico pronominal por outros escreventes, por Inocêncio, por exemplo. Então, de alguma forma, o livro da Razão ficou como representativo do uso crítico por Antônio Pinheiro Pinto, e o livro do Gado ficou representativo, então, desse português, né, Miguel Lourenço. Nesse sentido, o nosso texto ficou, né, no contexto rural do Alto Sertão Baiano, produzida por um português e por um brasileiro. Então, os dados que a gente vai analisar é justamente desses dois elementos. Então, um livro mais antigo, que é o livro do Gado, né, seria representativo desse escritor, né, desse escrevente, como a gente coloca, desse escrevente, que é o Miguel Lourenço, português, e também no caso, o livro da Razão, escrito por Antônio Pinheiro Pinto, brasileiro. Então, nesse sentido aqui, os objetivos específicos foram analisar qualitativamente o uso dos críticos pronominais nos contextos previstos, certo? E comparar os resultados encontrados nesse estudo, no manuscritos do século XVIII e XIX, com os resultados encontrados por outras pesquisas sobre a colocação dos críticos em corpora de linguagem escrita dos séculos XIX e XX. Nesse caso aqui, é interessante a gente vai discutir que o uso dos pronomes críticos, eles são um fator linguístico importante para que a gente perceba a mudança do português, né? Desde lá do século XIII até hoje, né? Em Portugal, especificamente, e também no Brasil. Então, como o uso dos pronomes críticos é uma marca linguística interessante para descobrir como esses escritores, né, marcavam o uso desses pronomes nos textos, como os textos aqui, né, os textos contábeis e cartas e todos os outros textos, né, utilizados dentro desse período. Ficou interessante aqui a gente perceber que a gente rapidinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Wellington, bem. Ah, certo. Pronto. Porque o fone parou de me mandar ruídos. Eu não consigo me ver também. Peraí, gente, travou aqui no computador. Os slides estão passando. Sim, Wellington, você está em objetivos específicos. Ah, ótimo. Porque tinha passado aqui 2 slides e travou. Sim, pode continuar agora. Tá certo. Pronto. Então, os objetivos específicos foram comparar os resultados encontrados nesse estudo manuscrito do século XVIII e XIX
com os resultados encontrados por outras pesquisas sobre a colocação dos críticos em corpora de linguagem escrita dos séculos XIX e do XX, né? Como eu estava dizendo, o uso dos críticos é esse elemento importante para a gente perceber como essa passagem do tempo se deu, né? Ou seja, essa passagem diacrônica do uso do português, né? Ou seja, da escrita portuguesa, tanto em Portugal como no Brasil, e na relação entre Portugal e Brasil. Então, nesse contexto, é interessante a gente discutir o seguinte, já que o livro da razão é majoritariamente escrito, né, ou seja, apresenta colocações do uso do crítico por Miguel Lourenço, e o livro da razão apresenta críticos apenas por Antônio Pinheiro Pinto, salvo alguns usos dos críticos por Inocêncio, né, por Inocêncio Canguçu. No caso, a discussão foi apenas nesses dois escreventes, para a qual a gente criou algumas questões, que foram: é possível perceber diferenças no padrão apresentado entre os manuscritos do português Miguel Lourenço e do português Antônio Pinheiro Pinto? Porque a gente levou em consideração o seguinte, já que Miguel Lourenço, português, né, chega no Brasil já adulto e passa por um processo de alfabetização nesse sentido em Portugal, e Antônio Pinheiro Pinto, brasileiro nato, certo? Passa pelo seu processo de alfabetização aqui no Brasil. Será que, colocando os críticos, né, ou seja, o Miguel Lourenço fazendo uso dos críticos dentro da sua escrita, dentro desse documento, e Antônio Pinheiro Pinto também fazendo essa mesma colocação, será que eles apresentam similaridades, né? Ou, se não apresenta, quais são as similaridades e diferenças que eles podem apresentar nessa variação? Então, qual o padrão de colocação dos críticos pode ser encontrado nos documentos da Fazenda do Brejo do Campo Seco? Nesse caso também, a partir desses contextos que a gente vai discutir logo a seguir. Então, que padrão de colocação é que, apresentando Miguel Lourenço e Antônio Pinheiro Pinto, né, dentro dos seus textos, ou seja, dentro de todo o contexto de colocação dos críticos, né, já criado até então, qual é o uso mais recorrente dos críticos por Miguel Lourenço e dos críticos por Antônio Pinheiro Pinto, nesse caso, referenciados, né? Então, considerações sobre o tema. Então, a colocação dos críticos nas variedades do português, os contextos relevantes vão ser esse em sentença com verbo em posição inicial absoluta. Nesse caso aqui, esse é um contexto dos mais produtivos quando a gente fala da discussão dos pronomes críticos, uma vez que a ênclise, né, é contexto não variável na história do português de Portugal, em qualquer tipo de situação, com verbos únicos ou grupos verbais. Então, uma vez que a gente tem a posição da ênclise muito marcada como um elemento que apresenta a variedade do português europeu, certo? É interessante perceber que a variação dentro desse elemento, né, dentro dessas sentenças, vão marcar bastante em que época ou que variedade do português está sendo discutida. Então, nas sentenças com verbo em posição inicial absoluta, né, que são denominadas V1, a ênclise é esse contexto não variável da história do português, e a próclise, né, é aceita no português brasileiro, mas não no português europeu. Então, nesse sentido, a sentença com verbo em posição inicial absoluta é aquela que marcaria drasticamente, certo, a diferença entre o português europeu e o português brasileiro. E o português brasileiro, no seu início, certo, nas suas colocações iniciais, né, ou seja, no início da sua formação, no início da sua no início da sua formação. Então, dentro desse contexto, aceita-se no português brasileiro, mas não no português europeu. Então, no exemplar, a gente tem aqui chamo-me Fátima, disse a moça, e me chamo Fátima, disse a moça. Então, esse exemplo não trazido por Torres Moraes, a gente vai perceber aqui que chamo-me Fátima é a opção, né, dentro da posição inicial absoluta, trabalhada pela ênclise, ou seja, a única permitida em Portugal, em todos os contextos já ditos, e me chamo Fátima, ou seja, com o crítico iniciando aqui a sentença, dentro dessa posição inicial absoluta, sendo uma marcação
estritamente brasileira, certo? Então, nas sentenças com verbo em posição não inicial, ou seja, essa em que existe algum elemento iniciando a frase, a gente tem o contexto de variação com verbos antecedidos de sujeito neutro, sintagma preposicional e advérbios modais. A ênclise é um contexto variável nos escritos portugueses até meados do século XVIII, passando a ênclise obrigatória na fase atual, chamado de PE. E a próclise encontrada de forma categórica na modalidade oral do português, certo? Então, o texto aqui descrito, ele foi avaliado apenas do ponto de vista do português escrito, né? Embora tanto no português escrito quanto no português oral, essas marcas, né, que marcam o PB, né, em relação ao PE, vão ser muito específicas. Então, encontradas de forma categórica na modalidade oral do PB, mas ainda com variação nos textos escritos. Então, a gente tem aqui, em A, o horizonte tingiu-se de vermelho e depois apareceu o sol, né? É uma marca do português europeu, o que é chamado de PE aqui. E na B, o horizonte se tingiu de vermelho e depois apareceu o sol. Ou seja, essa é a variação que marcaria o chamado PE e o nosso PB. Então, dentro dos contextos de próclise categórica, né, na história do português, a gente vê ali para a ênclise categórica, a gente vai ter as sentenças com verbo em posição não inicial, certo? Verbo precedido de advérbios modais, elementos focalizadores e quantificadores e complementos diretos. Então, nesse contexto aqui, as orações com sintagma que, né, as orações relativas, completivas, clivadas, adjuntas e outras, a gente vai perceber que foram aquelas mais numerosas utilizadas, tanto pelo o livro da razão, né, representativo aqui do Miguel Lourenço, quanto do livro do gado. Então, várias sentenças vão apresentar esse contexto de próclise categórica na história do português. Então, essas sentenças não iniciais vão aparecer bastante no texto. E também, né, ou seja, tanto com verbos únicos, também como grupos, construções com grupos verbais foram utilizadas. Então, com a elevação do clítico, onde a gente tem o clítico aqui anterior ao verbo auxiliar, certo? E com o clítico posterior ao verbo auxiliar, ou seja, existem ainda dois lousadores, que o coronel Araponga e o Santa Rita, ambos têm direito à aposentadoria, o que fiz-lhe ver, né? Ou seja, um dado tirado aqui de Carneiro. E sem elevação do crítico, e nesse caso aqui, no PB, é registrada uma posição inovadora, em que o crítico se apresenta proclítico ao segundo verbo. Nesse caso aqui, se fossem apresentados dentro do texto tanto o pronome crítico em fase, só voltando aqui. Então, no caso do nosso livro, se fosse apresentado tanto um pronome crítico em posição inicial dentro do livro do gado, do livro da razão, quanto também em construções verbais, né? Ou seja, sem elevação, fosse apresentado também um PB registrado em posição inovadora, e essa posição inovadora seria do crítico, né? Colocado aqui na inovação brasileira, diga-me como verdadeiro amigo com franqueza, pois já tenho lhe dito que só você, né? Mais ninguém. Por exemplo, data de de Carneiro. Ou seja, dentro dessa construção aqui, a gente tem a posição tenho lhe dito. Então, o pronome crítico fica aí entre o verbo auxiliar e o verbo dito. Então, nesse caso aqui, não se sabe se esse pronome está atendendo ao verbo auxiliar ou se esse pronome está atendendo ao verbo aqui dito, certo? Então, com construções com grupos verbais, a gente teria essa inovação brasileira como um elemento que não se sabe a quem esse pronome é regido, né? Ou por quem esse pronome é regido. A nossa fundamentação teórica teve como base a linguística histórica estrito sensu, né? Essa que permite tanto a discussão de dados intrínsecos como também extrínsecos,
e com bastante uso da filologia, como já foi citado também por todos os colegas, né? Então, dentro dessa linguística histórica, tem a natureza da vertente stricto sensu, está expressamente relacionada à filologia, geradora do corpus para análises possíveis de mudanças linguísticas. Então, essas diretrizes ainda, mas essa diretriz proporciona, né, a prática das orientações seguidas nos últimos anos, que tem concentrado a atenção sobre o valor cotidiano da escrita, né, por Castilhos Gomes, a exemplo da investigação sobre a história da cultura escrita no Brasil, proposta por Lobo e Oliveira, em escritas ordinárias de fórum privado na história do Brasil, né, ou seja, esse livro, né, Lacerda e Carneiro. Então, fazer com que, dentro dos estudos linguísticos, né, do estudo da sócio-história, esse livro funcionasse como um elemento que adentra para a discussão de livros que não estavam, né, ou seja, que não estavam, vamos dizer assim, como um elemento mais importante a ser pesquisado até então, né, pela linguística. E esse livro passa a ser, né, orientado para que uma perspectiva um pouco mais, como eu posso dizer, não vou dizer popular, né, mas documentos que até então não eram sido pesquisados ou até então não estavam dentro dos estudos da linguística começassem a aparecer. Então, orientações que concentravam a atenção sobre o valor da escritura, né, ou seja, do cotidiano, ou seja, até então pesquisados livros de foro público, né, e não de foro privado. A ampliação dos estudos acerca da penetração da língua escrita no Brasil, a contribuição ao projeto de reconstrução de uma história social linguística do Brasil, né, Matos Silva, e a segunda agenda do projeto para a história do português brasileiro, que visa aos estudos de mudanças linguísticas depreendidas da análise dos corpora constituídos, e a recuperação da história do português brasileiro para a vertente popular. Então, dentro dessa metodologia, essas diretrizes fizeram com que o uso da filologia, né, atrelado ao estudo linguístico, fizesse a gente ter um panorama geral de como o livro era colocado no tempo, no espaço, e a partir dos estudos linguísticos. Então, o corpus utilizado foi feita uma síntese dos dois livros, né? Ou seja, a síntese das questões problema levantadas por Armando Petrucci, filólogo Armando Petrucci, para o livro do Gado foram as seguintes, né? Ele diz que quando se quer descrever, né, ou fazer o possível para dissecar um texto antigo, é preciso fazer algumas perguntas, né? E essas perguntas seriam o que é, quem é, para quê, onde e quando. Então, respondendo essas perguntas, o que foi o livro estudado, né, e já bastante discutido aqui, bastante já bem apresentado pelos que fizeram a edição semidiplomática. Então, livro de contabilidade agropecuário, né, de 57 folhas. Quem escreveu no livro? Miguel Lourenço de Almeida. Nesse caso aqui foi apresentado só para um recorte do trabalho, né? Já se sabe que mais de 3 mãos, ou no caso mais de 2 mãos, escreveram o livro do gado. Para quê? Né? Ou seja, para que foi escrito o livro? Lançamento de informações acerca de ferra de gado e bestas, distribuição de animais entre fazendas, além de compra e venda. Então, onde esse livro foi escrito? Né? Bom Jesus dos Meiras, a atual Brumado, né? E quando esse livro foi escrito? Ou seja, os assentamentos, né, de Miguel Lourenço foram feitos de 1755 a 1832. Então, já aqui tem a capa do livro do Gado, né, já apresentado por Elânio, o folho 3, certo? E, na sequência, a síntese das questões problema por Petrucci para o livro da razão, ou seja, como cada um dos escreventes acabaram ficando como representativo de um livro em especial. Então, o que é o livro da razão, como a gente já colocou, né? Livro de contabilidade agrícola, pastoril, comercial, memorial de fatos e datas, né, com 195 folhas. Quem escreveu majoritariamente, né, ou seja, apresentando maior quantidade de uso dos críticos, Antônio Pedro Pinto. Para que esse livro foi escrito, né? Lançamento de negócios realizados a partir da fazenda, compra e venda de animais, alimentos, escravos, registro de empréstimo, construção, dotes, receitas, patentes, militares e outros. Né?
ou seja, onde esse livro foi escrito, ou seja, no mesmo espaço, Bom Jesus dos Meiras, Bom Jesus dos Meiras, atual Brumado. Então, quando esse livro foi escrito? Nesse caso, assentou de 1795 a 1838, Antônio Pinheiro Pinto. Então, essa data aqui é para o assentamento, né? Tanto a data do quando, de 1755 a 1832, quanto 1795 a 1838, são para os assentamentos, né, de ambos, tanto Miguel Lourenço como Antônio Pinheiro Pinto. Na sequência, né, como já vimos aqui, o método Lapelink, apresentado por Bruno, também dito por Elaine, Adilson, certo? Os critérios de seleção e organização dos dados seguiram o contexto de colocação estabelecido por Galves, Brito e Paixão de Souza, 2005. Então, para construções com verbos únicos, né, os contextos categóricos de ênclise, então sentenças V1, contexto categórico de próclise apresentados, e os contextos variáveis, aqui apresentados, e com construções com verbos, com grupos verbais, a colocação com elevação do crítico e colocação sem elevação do crítico, certo? Então, os dados encontrados, né, podem ser descritos assim. Para Miguel Lourenço de Almeida, foram encontrados 12 dados de críticos pronominais, 2 deles em construção com grupos verbais. Então, a gente percebe que na extensão de 57 folhas, apenas 12 dados de críticos, né, ou seja, é uma infinidade de linhas escritas, mas o uso dos pronomes não são numerosos, certo? Então, desses dados, o ambiente não variável de ênclise, ou seja, colocado aqui V1 e V2, né, quando tem um elemento anterior, o escritor segue os padrões de colocação do crítico pronominal nesse ambiente, ou seja, segue os mesmos padrões de colocação vistos no PE. Ambiente não variável de próclise, foram encontrados 8 dados, né, nesse ambiente. Uso majoritário da colocação pré-verbal em orações de sintagma Q, como eu já tinha apresentado. Ou seja, quando aparece um elemento aqui, que conjunções, né? Construções com grupos verbais, no caso, 2 dados com elevação com próclise é o primeiro verbo, e construção comum ao século XVIII. A elevação conta com a presença de um atrator. Então, aqui, só para que a gente ver que quando existe um atrator, a possibilidade mesmo é de que esse crítico esteja mais próximo ao verbo, ou seja, esteja à esquerda do verbo, né, como apresentado aqui na 45. Os dados descritos, a descrição dos dados para Antônio Pinheiro Pinto já são um pouco numerosos, ou seja, 118 casos de críticos pronominais e 4 deles em construção com verbos em grupos verbais. Só que uma questão interessante aqui para a descrição desses dados e de eles serem numerosos é que 98 dados do crítico pronominal, em acordo com os padrões de colocação nesse ambiente, né, ou seja, ambiente não variável de ênclise, ou seja, em sentenças V1, né, e hashtag V1 aqui, foram apresentados dentro daquela fórmula, né, daquele padrão apresentado por Bruno, quando ele coloca ali deve-me, em que ele colocou, né, às vezes grafado com E, às vezes grafado com I. Ou seja, como a gente pode ver aqui no exemplo 47, deve-me o senhor Tomás de Aquino de uma espingarda. Ou seja, 98 casos desse aqui foram vistos dentro de todo o livro. Então, a gente percebe que, embora tenha 118 dados de críticos pronominais, né, esses casos vêm repetidos. Para que quando eu falei para vocês que quando se fez, né, a análise quantitativa dos dados, então pareceria que 118 dados de críticos pronominais dentro de um ambiente não variável de ênclise faria com que a percepção do uso dos críticos do século XVIII dentro desse livro ficassem enviesadas. Então, nesse caso aqui, o uso, 118 dados, é um número muito baixo em relação a uma análise quantitativa. Em ambiente não variável de próclise, 12 dados desse ambiente, né? A próclise foi categórica. Uso majoritário de colocação pré-verbal em orações com sintagma Q, como já foram apresentados, né? Em ambientes variáveis, apenas um dado, e aqui é interessante, né?
Nota-se a presença do PCL, português clássico, PE, enquanto a escassez de dados impede uma análise mais ampla e definição do contexto, ou seja, o fato de se ter apenas um dado com características, né, de variação que ocorriam tanto no português clássico, no período português clássico ou no português chamado PE, e apenas um dado impede de, embora esteja dentro desses dois momentos, né, de uso de colocação aqui dos críticos, apenas um dado não dá para afirmar que esse elemento é PCL ou PE. Nas construções com grupos verbais, 4 dados para elevação, com próclise é o primeiro verbo, e aqui é apresentado, certo? E dentro da abordagem comparativa, os resultados dos dados do Brejo, documentos do Brejo, do Campo Seco, também chamados aqui de Brejo versus outros estudos, visaram, no contexto de colocação, estudos. No contexto de colocação, construção com verbo único e sentenças, os estudos desses autores, e construções com grupos verbais, levando em consideração as frequências das colocações comuns ao PCL-PE, nesse caso aqui, contrapondo com as colocações de inovação brasileira, né, que não foram apresentadas. Então, dentro dessas construções, a gente percebe aqui, né, que a colocação categórica da ênfase entre os dados dos documentos do Brejo correspondem com os resultados obtidos por outros pesquisadores no período, certo? Então, nesse caso aqui, o uso dos críticos com verbos únicos em sentença V1, de alguma forma, era esperado, né, para a época, ou seja, para a data dos documentos, de escrita dos documentos. Né? Da mesma forma, certo? Aqui, em construções verbais, né, o Brejo tem a colocação categórica na colocação comum ao PCL e ao PE. Né? Os dados dos senhores do Brejo, do Campo Seco, neste ambiente, são de elevação do crítico com próclise ao primeiro verbo. Então, aqui colocados. Aqui o nosso elemento é o elemento verdinho aqui, colocado junto com os estudos de Pagotto. O que é que consideramos, então? Que os padrões de colocação de críticos nos manuscritos de Miguel Lourenço de Almeida, né? A escassez de dados ou a não apresentação de nenhum destes em contexto de variação relevante não permite levantar a hipótese de que o padrão de colocação encontrado corresponda ao PCL e ao PE. Da mesma forma, certo? Para Antônio Pinheiro Pinto, pode-se perceber a ênclise categórica nos ambientes de sentença V1, né? O que era esperado já. Nos contextos variáveis, foi encontrado apenas um dado, que ocorre no PCL ou PE, e a escassez de dados impede de colocar essa sentença, né, mais segura dentro de um desses contextos de variação. E um dado nas construções com grupo verbal mais próximo ao padrão PCL, que, no entanto, não se pôde confirmar pela pouca quantidade do mesmo, certo? Então, consideramos finalmente que, diante dos resultados obtidos, não foi possível responder a primeira pergunta, né? Ou seja, se existia uma comparação entre esses dois, tanto Antônio Pinheiro Pinto como Miguel Lourenço, certo? Responder a primeira pergunta, devido à falta de dados dos manuscritos do português em contextos relevantes para definir os padrões de colocação desse escrevente, e foi possível encontrar um único dado, né, entre os manuscritos do brasileiro que pode revelar indício do padrão de colocação do PCL. Tal dado corresponde a uma construção com grupo verbal, que é interessante, né, com crítico em elevação na colocação proclítica, sem que haja elementos proclisadores. Né? Entretanto, deve-se enfatizar que apenas um dado não é o suficiente para definir o padrão encontrado nos corpora. Então, como se percebe, a dificuldade de encontrar esses documentos, né? Ou seja, já é muito complexo encontrar documentos tão antigos, e quando se encontra documentos tão antigos, é interessante que se faça toda uma análise, né? Ou seja, que possa se dissecar esses documentos a fim de ampliar esses estudos. Então, considerando finalmente, esse seria ou seja, essa é a discussão e esses foram os dados, né, que se pôde considerar sobre os livros. Perdão, gente,